Olá, vamos falar um pouco mais sobre solução de problemas complexos. É bom sempre lembrar, quando a gente fala em problemas complexos, em geral são aqueles problemas onde vários times, várias pessoas dentro da empresa, dentro da organização, já fizeram uma série de trabalhos, aplicações aí de metodologias de solução do problema, análise e solução do problema, e não conseguiram chegar na solução completa desse problema. É claro que a caracterização do que é esse problema complexo pode ser um pouco difícil, mas vamos imaginar assim, são aqueles problemas onde o pessoal interno nas empresas não consegue dar uma solução ou não consegue dar uma solução definitiva. E por que isso acontece muitas vezes? Então, com base em mais de 30 anos trabalhando aí com essa questão de solução do problema dentro das organizações e principalmente esses muitas vezes classificados como problemas complexos, o que eu posso ir concluindo de todo esse trabalho que a gente vem fazendo? Para a gente encarar esses problemas considerados complexos, nós precisamos de um pessoal com uma capacitação um pouco maior. E, a princípio, o que é essa capacitação? É uma forma de enxergar o problema de um ângulo diferente, né? E claro que para isso precisa ter ou precisam ser aplicadas ferramentas mais robustas, ferramentas aí mais sofisticadas para análise e solução de problema. Então, é claro, até podemos assim dizer, sem ter esses números exatos, mas podemos considerar que uma boa parte desses problemas, eu, pela experiência, diria que é em torno aí de uns 70% dos casos, a gente consegue resolver os problemas, ou as empresas conseguem resolver seus problemas internos, com a aplicação de ferramentas mais simples, como aí a metodologia do 8D, as 8 disciplinas, 5 porquê, enfim, análise lá da espinha de peixe de Ishikawa, diagrama causa e efeito, e assim vai, né? Então, vamos dizer que com utilização de ferramentas um pouco mais, entre aspas, mais simples, né? Só que muitas vezes a gente não consegue resolver o problema desta forma, ou a gente não consegue chegar no nível de solução de problema que a empresa precisa, ou do que a gente quer, né? E para isso, o que a gente precisaria ter? Claro que capacitação das pessoas, mas o que eu vejo ainda dentro das empresas é que falta muito conhecimento das pessoas em ferramentas um pouco mais sofisticadas para análise e solução do problema. Inclusive, chamo atenção para a gestão, ou para os próprios treinamentos de liderança e de gestão, que, no geral, se preocupa com a questão da gestão em si, da inter-relação entre pessoas, de como que as pessoas conseguem trabalhar ou fazer com que os seus times, seus colaboradores sejam aí pessoas ou times de alta performance. Mas o que eu tenho visto, um gap que ainda existe, é que falta para muitos gestores ainda ter este conhecimento de algumas ferramentas mais sofisticadas para análise e solução de problema. O ideal é até que ele soubesse usar, mas não necessariamente na posição de gestor, ele precisa saber usar, mas ele precisa conhecer, precisa saber que existe, precisa saber como funciona para dali para frente ir treinando o seu pessoal e também cobrando ou orientando o seu pessoal para chegar nessa solução do problema que se precisa, ou nesse desdobramento desse trabalho. E aí não tenho dúvida, nós precisamos ter uma visão diferenciada. Então, eu considero e vejo isso na prática, que muitas vezes falta esta visão diferenciada da gestão. Então, a gente precisaria ter uma visão diferenciada da gestão ou do gestor para poder orientar o seu pessoal. E é claro que ele vai precisar ter também o seu pessoal altamente capacitado, né? E o interessante é que esses trabalhos, ou esses problemas complexos, ou esses trabalhos de solução de problemas complexos,
eles acabam não seguindo necessariamente um padrão. E por isso também essa complexidade. Porque quando os problemas seguem um certo padrão de ocorrência, um certo padrão de análise para se chegar a essa solução, aí a coisa corre mais dentro aí do que as pessoas estão acostumadas, né? E aí, ao longo de mais de 30 anos trabalhando com essa questão de solução de problemas, nós conseguimos chegar aqui num certo modelo, podemos assim falar, né? Lembrando, nem todo problema vai ser igual e nem toda solução vai ser igual. Mas pensando na questão do padrão, e esse padrão, quanto mais complexo o problema, ele vai mudar, então cabe à pessoa que está encabeçando isso, eu considero que cabe ao líder, né, ou ao gestor também ter esta visão, esta orientação, para poder saber quando que este modelo maior ou este padrão deve ser ajustado, né? A gente sabe que toda a aplicação de ferramentas aí de melhoria, de análise e solução do problema, elas devem ser customizadas sempre, né? E aí, se a gente fosse pensar num padrão, o que a gente tem usado ou como que a gente tem obtido sucesso na solução desses problemas complexos? Primeiro ponto é entender o que está acontecendo, que a gente considera algum tipo de diagnóstico da situação atual. E aí você pode até falar, mas a gente faz isso. Mas cuidado, a questão é como fazer isso, né? Eu preciso entender com detalhes qual é o problema, o que se quer resolver, enfim, essa história da situação atual. E claro, sempre com base em levantamento de dados. Mas se a gente quiser pensar em algum modelo, que é o que a gente acaba aplicando, o primeiro ponto seria este levantamento da situação atual, este mapeamento da situação atual. E isso a gente tem que pensar agora, quando chega a nível de metodologia e ferramentas, quais são as melhores, mais adequadas para aquele tipo de análise. Mas não tem como fugir. O primeiro passo é fazer um diagnóstico para entendimento da situação atual. E aí nós vamos precisar de informações, nós vamos precisar de pessoas que conhecem a situação que estamos trabalhando. Então, se for melhoria de processo, pessoas que conhecem a fundo o processo, cada um conhece parte aí do seu processo. Se for melhoria de projeto, aqueles que conhecem o produto. Se for alguma aplicação e serviço, vai cair nesta questão do processo e melhoria de processo. Então, por exemplo, a área médica, nós temos que mapear processos para entender, temos que ter detalhamento de como as coisas são feitas. E aí muitas vezes as pessoas me falam, mas isso aí a gente faz, temos tudo levantado ou mapeado. Cuidado, hein? Cuidado, porque nós precisamos saber os detalhes de como as coisas acontecem realmente, e não como as pessoas dizem que acontece ou acham que acontece, né? Então esse é o primeiro ponto de uma atenção aí um pouco maior. Com base nessas informações ou nesse entendimento, nós vamos partir aí para uma segunda abordagem, que é a identificação daqueles pontos realmente que são críticos, né? Então precisamos, com base nessas informações, começar a filtrar as informações para entender o que realmente é pertinente para a solução daquele problema. E aí começar a identificar quais são esses pontos críticos. Já assim, num primeiro momento, quais são esses pontos que vão ter que ser trabalhados ou vão ter que ser focados. Que também, nesse momento, não temos ainda como ter certeza que realmente são esses pontos, mas a gente consegue, com base nessas informações, com base em discussões com as pessoas que conhecem o assunto, a gente já começa a identificar quais são esses pontos mais críticos. O próximo passo é montar o time de trabalho. Então nós precisamos sempre do time multifuncional, e aí, por que na etapa anterior a gente pensou em focar ou identificar esses pontos críticos? Porque aí, com base nestas informações, a gente consegue saber quem são as pessoas que vão mais contribuir para essa discussão ou para esse desenvolvimento desta análise do problema para se chegar numa solução
definitiva. Então, este terceiro ponto de atenção é a questão das pessoas que vão participar. Pensem assim, que pessoas comuns não conseguem resolver problemas complexos. Pessoas que têm ou que detêm um conhecimento mais focado naquele assunto que está sendo discutido. Os experts, aqueles que têm este conhecimento maior, é que são os que mais vão contribuir para a análise e solução do problema. É claro que a gente também tem que filtrar um pouco essas informações ou essas discussões, porque existe aquela tendência das pessoas que detêm o conhecimento maior, já meio que podem estar direcionando ou imaginando qual é a causa e qual seriam os passos para a solução desse problema. E, justamente, por que ele está enquadrado numa classificação de um problema complexo? Porque não é tão simples assim a solução. Então, também, um grande cuidado que temos que ter neste momento é filtrar ou comprovar todas essas informações que os especialistas estão trazendo para o time ou para a discussão. E por que o time? Para não ficar a discussão em cima de uma pessoa só ou de uma expertise só. Próximo passo é o levantamento de dados. Então agora uma estruturação de levantamento de dados. E aí também temos que pensar em quais ferramentas ou metodologias trabalhar, né, para fazer esta coleta e levantamento de dados. E aí vocês podem dizer, mas num dos passos anteriores você não falou em identificação de problemas críticos? E agora está falando de levantamento de dados? Sim, porque agora é um levantamento de dados estruturados. Anteriormente, a gente fez lá uma discussão ou começou a identificar onde poderiam estar os problemas mais críticos, né, com as informações até aquele momento. Agora a gente vai levantar dados para valer. E esse levantamento de dados tem que ser planejado, estruturado, não pode ser simplesmente coletar dados. Eu canso de ver dentro das empresas pessoal coletando dados com esta ideia, com este conceito que é interessante, né? Tomar decisão em cima de dados, ok, nada contra, mas o que eu vejo muito por aí, as pessoas, os times começam a levantar dados, mas meio sem saber o porquê ou para quê, né? Então, tipo assim, eu vou levantar todos os dados que eu conseguir para depois começar a analisar. Mas onde está a estruturação? Aonde está a lógica desse levantamento de dados? Você quer chegar aonde levantando esses dados? É isso que muitas vezes falta para esses trabalhos. Aqui é o planejamento de dados estruturados. Sempre tem que ter uma lógica, que dados que eu quero para chegar aonde? Ou podemos até dizer que é do fim para o começo. Aonde você quer chegar, que dados que eu preciso e de que forma, né? Muitas vezes a gente tem os dados, uma quantidade muito grande de dados, em outras situações faltam dados, mas tem casos que as empresas têm excesso de dados e também isso pode atrapalhar nessa análise. E sempre a gente precisa filtrar, precisa entender realmente quais são os dados que nos interessam para chegar onde a gente quer. Com base nesses dados levantados, nesse levantamento de dados, que já tivemos que planejar ou aplicar algum tipo aí de metodologia ou ferramenta para nos orientar nesse levantamento de dados. Feito isso, agora nós vamos discutir com o time, nós vamos decidir junto com o time quais as metodologias e ferramentas mais apropriadas para a solução do problema. E com certeza não são metodologias simples, né? Porque se fosse o problema já estaria resolvido, na maioria dos casos, né? Então nós vamos ter que pensar, fazer toda uma discussão de quais seriam essas metodologias, essas ferramentas que temos que usar para partir para a solução do problema. E aqui é bom sempre ressaltar que toda metodologia e ferramenta aplicada deve ser customizada. De modo geral, sempre deveriam ser, né? E muitas pessoas ou muitas empresas acabam trabalhando com as ferramentas de uma forma aí mais até genérica. E elas têm que ser customizadas. E aqui, quando a gente fala
em análise e solução de problemas complexos, mais customizado ainda tem que ser pensado. Então eu preciso de pessoas que conheçam a ferramenta, pessoas que saibam customizar essas ferramentas ou saibam adaptar essas ferramentas para aquela situação que está sendo trabalhada. Feito isso, aí o próximo passo é a aplicação dessas metodologias que chegamos à conclusão que devem ser usadas. Então, primeiro nós vamos fazer todo esse planejamento e depois nós vamos a campo para fazer a aplicação dessas metodologias, dessas ferramentas, agora já com foco na solução definitiva do problema. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis no sentido do planejamento e do entendimento do problema em si e quais são os caminhos aí para a solução do problema. Com base na aplicação dessas ferramentas, metodologias que foram definidas, aí elas já foram definidas, se pensar nessa sequência que eu vim falando até aqui, elas já foram definidas de tal forma que a gente sabe o que fazer com os seus resultados. Então, dependendo do que a gente vai analisando nesses resultados, nesses estudos, nós vamos partindo para a discussão das ações, ou seja, o que são as ações, o que deve ser alterado. Seja lá no nosso processo, seja lá no nosso produto, no nosso serviço. E aí já temos uma visão de quais são as ações que devem ser implementadas, ou seja, o que deve ser mudado. Quando a gente fala em ação, não podemos perder esse foco, aquilo que deve ser mudado. Ou eu tenho que mudar meu processo, ou meu produto, ou, caso de serviço, né, acaba caindo nessa questão do processo, né? Ou seja, como as coisas são feitas. Então, com esta visão, o time fica muito mais à vontade para poder tomar essas decisões e ter certeza que essas ações vão realmente resolver o problema. E também a gente sempre vai fazer aquele cheque, né, de causas, ações, eficácia de ações, comprovação de causas e tudo mais, que é sempre muitíssimo recomendado para a gente poder chegar aonde a gente quer, né? Senão a gente pode estar seguindo um caminho que não é o melhor, ou que não é apropriado para a solução daquele problema específico. Aí o time começa a enxergar de uma forma muito mais clara quais são as ações e comprovando, né, previamente a eficácia dessas ações, mas o time já começa a ter uma visão de quais ações devem ser feitas para solucionar aquele problema de uma forma definitiva e com todo o embasamento que comprova que este é o melhor caminho a ser seguido. Não se pode esquecer nesse momento de fazer toda a análise de risco, já que estamos propondo ações de melhoria ou ações de modificação em processos, acabam sendo mais comuns, dão mais volume, mas ação de melhoria em processos, ações de melhorias em projetos de produtos, em práticas de serviço e assim vai. E aí, sempre nós vamos ter que fazer um cheque ou uma análise prévia de risco. E também existem ferramentas que a gente deve procurar, definir essas ferramentas, customizar essas ferramentas para poder ter certeza que, a partir do momento que a gente aplicar estas ações ou estas modificações, não vamos ter nenhuma surpresa, ou não vamos ter nenhum efeito colateral. Claro que também faz parte de todo esse trabalho, de todos esses projetos, contabilização de ganhos, acompanhamento para ver se realmente as coisas aconteceram da forma que deveriam. Então, se anteriormente a gente fez uma prévia para medir a eficácia das ações propostas, agora nós temos que realmente acompanhar após a implementação dessas ações para poder validar tudo aquilo que o time discutiu. E desta forma, a gente consegue resolver problemas mais complexos. Então, aqueles problemas que até então os times internos não conseguiam resolver, fazendo uma estruturação desta forma, como eu fui falando, a gente tem, assim, praticamente garantido o sucesso ou a solução desse problema. E sempre com as comprovações, sempre com os acompanhamentos, validações, análise aí de efeitos colaterais
E para tudo isso existem ferramentas e metodologias apropriadas. E por isso lá no início eu comentei, o que falta muitas vezes para a gestão ou para os gestores é ter uma visão ou entendimento maior de ferramentas consideradas aí mais sofisticadas para análise e solução do problema, tais como lá uma aplicação de um método Taguchi, análise das causas e dos impactos de forma matricial, ferramentas estatísticas como um todo, e aí existem muitas, né, que a gente pode usar, mas sempre customizada e aquela que realmente é necessária naquele momento. Práticas de redução ou eliminação de desperdícios, enfim. Aí a gente já começa a entrar num cenário que envolve uma série de ferramentas, metodologias para a gente poder trabalhar com esses problemas considerados complexos ou considerados mais complexos. Desta forma, a gente consegue resolver praticamente todos esses problemas que a gente tem dentro das empresas. E também, com esse tipo de abordagem, com esse tipo de trabalho, a gente consegue ter uma visão muito clara de limites que a gente tem em processos, ou em produtos, ou em materiais que estão sendo usados, ou em práticas nos processos de prestação de serviço, para a gente também poder entender quando chegou a hora de fazer uma mudança um pouco mais radical. Mas quando a gente fala em solução de problemas complexos, se a gente pensar que os problemas acontecem normalmente com algo que foi desenvolvido, por exemplo, se for um produto, né, manufaturado, alguém desenvolveu o produto, alguém desenvolveu os processos correspondentes, depois a gente tem toda a parte aí de execução ou de fabricação, e o que esses trabalhos vão contribuir? Eles vão começar a enxergar quais são esses pontos que poderiam ter ajustes finos ou poderiam ser melhorados para a gente ter uma performance melhor ou uma performance maior de tudo isso que a gente faz. E também depende do trabalho, depende da metodologia ou das ferramentas aplicadas, a gente pode também entender ou ter uma visão de que aquele produto deve ser todo refeito, né? Produtos, processos, etc. Mas a maioria dos casos o que a gente percebe é que são pequenos ajustes, mesmo sendo problemas complexos, porém eu preciso do apoio de ferramentas mais sofisticadas, pessoal mais qualificado, para poder fazer todo esse trabalho e realmente solucionar o problema de uma forma definitiva.